Olá, mulheres! Bom dia! E vamos prosseguindo com a nossa roda de leitura? É isso aí! Esse é o mês que vai iniciar a nossa conversa sobre o capítulo 14. Tá chegando aí já abril, e abril vem abrindo nossos caminhos, abrindo a nova estação do ano. É um novo momento. Então, eu te convido para conversar sobre La Selva Subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. Esse capítulo promete, hein? Se prepara. Cada um deles tem uma novidade, né? Tem uma surpresa que acontece. E aqui ela começa esse capítulo já direto falando da donzela sem mãos. Se uma história é uma semente, então nós somos o seu solo. O ato de ouvir uma história nos permite vivenciá-la como se nós mesmas fôssemos a heroína que cede diante das dificuldades ou que as supera no final. Se ouvimos uma história de um lobo, depois disso, saímos a perambular e a ter o conhecimento de um lobo por algum tempo. Se ouvimos uma história de uma pomba que afinal encontra seus filhotes, então, por algum tempo depois, algo fica se movendo por baixo do nosso próprio peito emplumado. E se trata de uma história de resgate da pérola sagrada, das garras do 20º dragão, sentimos depois exaustas e satisfeitas. Num sentido muito real, ficamos impregnadas de conhecimento só por termos dado ouvidos ao conto. Entre os junguianos, isso se chama mística da participação, um termo tomado de empréstimo do antropólogo Levi Brew. E é usado para designar um relacionamento no qual a pessoa não consegue se distinguir como entidade separada do objeto observado. Opa, aqui começa a se delinear o que é que a gente vai ver, né, por aqui. Entre os freudianos, é uma atitude chamada de identificação projetiva. Entre os contadores de histórias, ela é chamada de magia solidária, querendo dizer a capacidade da mente de se afastar do seu ego por um tempo e se fundir com uma outra realidade, ali vivenciando e aprendendo ideias que ela não pode aprender em nenhuma outra forma de consciência, para depois trazê-las de volta à realidade consensual. Então, esse texto que eu escrevi ontem, muito inspirado aí, foi um texto de abertura, para a gente poder fazer esse exercício. Esse texto que está aí, né, que eu acabei de postar. Ele serve para abrir essa compreensão desse movimento que dá para fazer dentro de nós, de repente se conectando com esse sol, saindo do espaço do ego, né? Entrando sim, vai passear pelas sombras, vai ter que conversar um pouco com alguns pensamentos e dizer: dá para você ficar quietinho um pouco agora que eu tenho uma caminhada, uma jornada e indo mais fundo. Na verdade, gente, essa é a jornada da heroína, é a jornada do herói. E viver a jornada da heroína é aprender a fazer esse contato consigo mesma. Na verdade, quando vocês olham lá, todo o livro, o diário da jornada da heroína, todos aqueles papéis, todas aquelas fases, na verdade é para chegar nesse lugar, né? De saída do ego um pouco, né? De entrar nesse processo de individuação. Aqui, então, ela vem falar que A Donzela Sem Mãos é um conto de fadas admirável, no qual descobrimos os dedos de antigas religiões noturnas aparecendo no entretexto da história. O enredo se desenrola de tal forma que os ouvintes participam das provas de resistência da heroína, pois a história é tão extensa que demora para ser contada e demora ainda mais para ser absorvida. Costumo contá-la durante o período de 7 noites,
e às vezes, dependendo dos ouvintes, durante 7 semanas ou 7 meses, dedicando cada noite, semana ou mês a cada provação da história. E existe um motivo para isso. A história nos atrai para um mundo que está muito abaixo das raízes das árvores. Dessa perspectiva, podemos ver que a Donzela Sem Mãos fornece material para todo o processo da vida da mulher. Ela trata da maioria das principais jornadas da psique da mulher, ao contrário de outros contos examinados nesta obra que tratam de uma tarefa específica ou de um aprendizado específico ocorrido num período de 7 dias ou de 7 semanas. A Donzela Sem Mãos cobre uma jornada de muitos anos, o percurso de toda a vida de uma mulher. Essa história é, portanto, especial. E um bom ritmo para sua assimilação consiste na sua leitura acompanhada de uma generosa parcela de tempo dedicada a nos sentarmos com nossa musa, a Donzela Sem Mãos, no caso, para estudar as suas partes, uma a uma. Então, a Donzela Sem Mãos trata da iniciação da mulher para sua entrada na floresta subterrânea, através do rito de resistência.